Olá, pessoal! Vamos para mais uma live em quarentena? Eu já perdi as contas, eu não sei nem quanto tempo, quantas lives já foram em aquartelamento. Olá, tudo bom, Olga? Seja bem-vinda. Não sei se é a terceira ou a quarta live que eu já tô fazendo em quarentena. Enfim, eu confesso para vocês, assim, eu sei que muita gente é muito ruim para muitas pessoas, pela questão profissional, financeira. Oi, Rafa, oi, Camila. Mas, cara, essa semana eu entrei num grauzinho de ansiedade preocupada com o retorno da quarentena, porque eu já me adaptei, o meu cérebro se adapta rápido a uma rotina. E aí agora eu já tô preocupada com a volta daquela vida agitada. Eu não quero aquela vida e eu fiquei ansiosa essa semana. Oi, Val, oi, gente, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre saúde mental no TEA. Bem, como eu posso dizer, propício para o período estranho que a gente está vivendo, né? Então, vamos começar. Então, vamos lá. Por que é importante a gente pensar e falar sobre saúde mental no TEA, no autismo, né? Saiu recentemente deixa eu ver aqui, que agora eu ando com as minhas informações aqui. Sim, ele é de janeiro de 2020, esse artigo, e ele chama Transtorno do Espectro do Autismo, é um primer, né? Então, ele dá uma visão geral das últimas informações, né? Um compilado de informações aí para dar uma visão geral da questão do autismo na atualidade, né? Então, é um artigo muito interessante porque posso até fazer uma live depois ou um videozinho falando sobre isso, porque ele traz atualizações assim de como foi mudando o entendimento sobre o autismo, né? O conceito que se tinha antes do que se tem agora, enfim. E aí, oi Eliana, tudo bom? Que acontece? Nesse artigo eles trouxeram umas estatísticas muito interessantes e um dos pontos discutidos nesse artigo são essas questões da saúde mental no autismo, né? Que a gente chama de comorbidades. Então, nesse artigo eles comentam que o autismo hoje se tem esse entendimento que ele raramente é uma condição que ocorre sozinha, né? O autismo é uma coisa e aí as outras coisas são outras coisas. Depressão, ansiedade, toque, etc, etc. Então a gente vai falar dessas outras coisas, né, que muitas vezes vem associada com autismo e que é muito comum no diagnóstico tardio a pessoa ir recebendo pacotinhos, né, de diagnósticos diversos, bipolaridade, toque, depressão, ansiedade generalizada, etc, etc, TDAH, né, o déficit de atenção e hiperatividade, mas aí depois fala que o autismo que é focado para detalhes, né, e ninguém vê o quadro geral da coisa. Dizem, põe tudo num balaio só e que você vai ver então ali o quadro se desenhando, né? Enfim, mas vamos lá. Aí, o que acontece? Então, hoje a gente já tem o entendimento de que o autismo é uma condição orgânica, ok? Então, isso significa que o seu corpo, o seu sistema global é afetado por essa condição que permeia o funcionamento das suas células, as suas questões endócrinas, as suas questões fisiológicas de modo geral, enfim, né, neurológicas, tudo. E aí eu sempre falo, né, a questão comportamental, ela é a ponta da pirâmide, é o que a gente vê, é o que aparece ali. E aí, quando a gente não tem o entendimento do que é o autismo,
e tudo que a gente não tem o entendimento de algo, isso gera transtornos, tá? Então, esse artigo ele comenta uma coisa muito interessante, que é assim, esse artigo, reforçado por outros atuais também, né, reforçando essa questão de que muitas vezes para o autista leve, o que mais traz, o que mais afeta a qualidade de vida não é o autismo em si, mas as comorbidades do autismo, tá? Isso é muito interessante mesmo. Então, a gente vai falar de algumas aqui e vai montando esse quadro, tá? Sim, a alexitimia é uma comorbidade do autismo e não é uma característica do autismo, exatamente. Nem todos os autistas têm alexitimia, como nem todos os autistas têm depressão, enfim, ok? Então, olha só, a gente vai chamar essas questões todos esses outros transtornos de comorbidades, ok? Mas muitas coisas se confundem com o autismo, com características do autismo. Por exemplo, comportamentos repetitivos podem, ou comportamentos repetitivos e padronizados podem ser confundidos com transtorno obsessivo compulsivo, ok? Nem todo autista tem transtorno obsessivo compulsivo, tá? E o transtorno obsessivo compulsivo puro, assim, também não é uma coisa pura, porque, gente, vamos entender isso, diagnóstico, né? Cadê o meu DSM-5? Tá? Tá em algum lugar. Não tá aqui. Cara, aquilo ali, assim, o DSM-5, os manuais de transtornos mentais, enfim, eles são um norte para os profissionais. Então, o profissional, ele não pode, depois é o autista que tem problema, né? O profissional, ele não pode ter uma visão com foco fechado. O que acontece? O ser humano, ele é um complexo de coisas. Não, um manual de transtorno mental, aquilo ali é algo didático. Aquilo ali não é a complexidade do ser humano. Então, é uma tentativa da ciência, né, da saúde, em facilitar a identificação de quadros, né, de transtornos, de dificuldades das pessoas. Mas, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, o comportamento repetitivo, a base dele é a ansiedade, tá? Então, o cérebro ele tem um determinado padrão que não necessariamente é disfuncional, mas que se o nível de ansiedade aumenta, aquilo se torna disfuncional. Então, se num quadro de toque você só medica e não trabalha a base, que é como a ansiedade ela se constrói, você vai ter uma pessoa cronicamente adoecida de tantos tempos, mudando medicação, mas não trabalhando a coisa em si, ok? Então vamos falar da saúde mental, entendendo as comorbidades. Esse artigo que eu falei, esse primer de janeiro agora de 2020, ele traz que, depois eu coloco para vocês as minhas anotaçõezinhas lá no Instagram, tá? 33% com TEA apresenta déficit de atenção e hiperatividade. Eu sei que eu estou devendo uma live falando sobre a diferença, o diagnóstico diferencial entre TEA e TDAH, ok? E caramba, é muito bacana, assim, a sofisticação, né? E aí você vê onde as coisas se misturam, onde começa um, onde termina o outro, tá? Então, 33% de comorbidade com autismo de TDAH é a maior, ok? Então, é muito comum pessoas do espectro do autismo apresentar quadros de déficit de atenção e hiperatividade ou do estilo só desatento, ok? 23% de ansiedade. Isso daqui
eu achei curioso, porque na prática clínica, um protocolo básico para trabalhar autismo é a ansiedade. A primeira coisa, chegou a pessoa com transtorno do espectro. Vamos pensar sempre o jovem e o adulto, ok? Que é o meu público. Então, essa pessoa chega para ser trabalhada, ela já está com tanta disfuncionalidade, o nível de ansiedade dessa pessoa é altíssimo. Né? Às vezes vai estar misturado com a depressão, mas a ansiedade é altíssima. Por quê? Eu tenho coisas para viver, eu tenho coisas para fazer, eu tenho compromisso, eu tenho demandas e eu não me sinto funcional, eu não me sinto em condições e aquilo gera pressão e isso gera muita ansiedade, ok? É uma ansiedade crônica. Então, eu vivi com ansiedade, eu só não sabia que chamava isso, né? Eu não me achava uma pessoa ansiosa, e fui perceber que aquilo tudo que eu sempre vivenciei era ansiedade há pouquíssimo tempo, mesmo trabalhando há anos com isso. Por quê? Porque aquilo para mim era normal. Eu cresci com todos aqueles desconfortos e ritmos e dinâmica minha que eu não sabia que... E eu achava que todo mundo sentia daquele jeito, né? E aí eu sempre falo que quando eu tomei... que eu entrei num quadro... mais proeminente, assim, né, de insônia, que eu falei, cara, eu realmente preciso de ajuda agora. Eu já estava num quadro de depressão, me arrastando por alguns anos, mas eu sempre fui muito autossuficiente, então tem que dar conta, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí eu entrei num quadro de insônia, né, então depois de uma semana eu falei, não, agora eu preciso de ajuda, realmente não tá funcionando, né, eu já um zumbi. E aí, uma amiga, né, que é neurologista, que me socorreu, e aí eu tomei o meu primeiro remedinho controladinho, né, e aí foi a primeira vez na minha vida que eu falei, caramba, então é isso que é dormir? É assim que as pessoas, assim, é isso que é dormir? É isso que as pessoas normais dormem? É dessa forma, né, não faz força para dormir? Sabe, não faz força para dormir, não fica brigando a noite inteira para voltar para o sono ou se dando notícia de tudo que acontece, né? Tipo, do jeito que você dormiu, da posição que você ficou, você acorda, enfim, porque isso nunca foi minha realidade. E aí, eu tomei esse medicamento uma semana mais ou menos, e aí no terceiro dia eu percebi que eu não tinha ativação interna, eu não tinha aceleração no coração, o que nunca para mim foi um problema, porque era o meu comum, era o meu normal, né? Mas aí foi a primeira vez que eu tive um parâmetro de comparação diferente, né? De falar assim, nossa, que diferente isso que eu tô sentindo. Quer dizer, o que eu não estou sentindo, né? Que era muita ativação. E aí que caiu a ficha, que eu me dei conta, que eu tomei consciência da ativação que é o meu sistema. Então, tem até tem um post meu no Instagram que eu coloco lá a poesia que eu fiz para ansiedade minha de cada dia, né? Essa aceleração toda que eu achava que era normal. Então, assim, estatísticas são sempre muito complicadas, né? Porque os diagnósticos, eles são meio subjetivos, sim. Vai do entender do profissional. Se tratando de autistas, a gente sabe hoje, entende que tem essa coisa da camuflagem, e muitas vezes, né, se eu fosse para terapia, eu não falava que eu era uma pessoa ansiosa, não era uma queixa minha ali. Então, eu acho que essas estatísticas, elas são só um ponto, um norte, assim, né? Mas é protocolo básico para trabalhar o TEA adulto, trabalhar a ansiedade, seja da forma que for. Por quê? Porque a ansiedade ali está atrapalhando o funcionamento dela de sono, alimentação, interação, várias coisas, ok? Um nível alto de ansiedade é um sistema ativado para luta e fuga, né? Então isso prejudica funções executivas. Aí quanto mais dificuldade em funções executivas, mais ansioso eu fico, porque eu tenho compromissos para cumprir e não consigo executar, e aí vira essa bola de neve. Ok.
Vamos lá, então, 33% de TDAH, 23% de ansiedade, 13% de transtorno de sono. É muito comum no TEA o transtorno de sono. Todo autista tem transtorno de sono? Não. Tem autista que dorme, né? Dorme bem. Mas tem uma porcentagem que tem problemas importantíssimos com sono. E problemas de sono, transtorno de sono, não significa só não conseguir dormir e insônia. Muitas vezes significa dormir demais, ok? Gente, depois eu vejo os comentários, tá? Transtorno depressivo, 12%. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, 10%. Também 10% do transtorno disruptivo, impulsivo e de conduta. 5% de esquizofrenia e 5% de transtorno bipolar. Isso é interessante, assim, né? Eu já atendi muito autista adulto, que eu trabalhei auxiliando no diagnóstico e que tinham já recebido esses dois diagnósticos, né? Já tinha recebido o diagnóstico de bipolaridade e já tinha pessoas com diagnóstico de esquizofrenia e pessoas que já tinham recebido os dois diagnósticos, né? Então, o que as pessoas não sabem é assim, às vezes, pela questão do transtorno sensorial, isso aqui nem entrou, né? Aqui, transtorno sensorial. Às vezes o transtorno sensorial, a sensibilidade é tão grande, a hipersensibilidade, que com uma sobrecarga excessiva, a pessoa ela pode apresentar sintomas psicóticos, pode, tá? Delírios paranoicos, né? Paranoides de perseguição ou coisa assim, pode. Sensação de distorção de percepção, que seria a alucinação, pode sim. Até porque, da mesma forma que é muito tênue o diferencial, né, o diagnóstico diferencial entre autismo e déficit de atenção e hiperatividade, também tem a parte do autismo com esquizofrenia, que é muito similar ali, né? Similar não, que tem o ponto, né, de encontro deles ali. E aí, olha que interessante o transtorno bipolar, né? Muitas vezes, em função da camuflagem, olha que interessante isso, gente. Em função da camuflagem, a pessoa aparenta estar de um jeito agora, muito, muito centrada, né? Muito sóbria, e aí isso seria ela na camuflagem dela, né? Mas num outro momento em que a camuflagem ela não sustenta os recursos de defesa dela, né, de sobrevivência ali, ela pode aparentar um outro comportamento completamente diferente, mais agitado, né, mais com as estereotipias ou coisas assim. E aí, o que fica aparecendo? Bipolaridade, né? Mas assim, uma pessoa num quadro de mania, cara, é muito intenso, é muito triste, é muito desorganizado, né? E o interessante é que, assim, uma pessoa em quadro de mania, quando você medica ela vai ter um tempo para aquilo ali fazer efeito, sabe? E ela vai saindo do quadro de mania. O que acontece com TEA? Eu já acompanhei alguns quadros assim, tanto na Marinha como fora da Marinha. O autista adulto que ainda não sabe que é TEA e o profissional o psiquiatra não percebeu aquilo, então está medicando para bipolaridade, porque ele oscila depressão e comportamentos, né, de mania, que aí na verdade não é a mania em si, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. E a pessoa fala, porque eu tô tendo pensamentos muito agitados, porque não sei o que. Ela faz toda uma descrição muito parecida com a mania, mas os medicamentos não fazem efeito. Não tem efeito. Então, a mesma coisa acontece com a esquizofrenia.
né? A pessoa tomando antipsicóticos, mas ela continua tendo as alterações. Como assim? E chega a níveis de medicamento, assim, pessoas hipermedicadas, né? E aí, o que acontece? Por isso que é um tiro no pé tratar um autista de forma medicamentosa sem levar em consideração que é um autista. Porque às vezes você está tratando sintomas, né, que não tem aquela base ali que o medicamento foi proposto. Por quê? Porque muitas vezes não se trata autismo com medicamento, você organiza, eu vou falar uma coisa repetitiva, você organiza um organismo, né? Você coloca ele num bom funcionamento e isso necessariamente vai passar pela questão alimentar, pela inflamação do organismo, né? Por regulação de sono, você vai regular aquela criatura e aí sim você vai medicar. Por quê? Porque os neurotrópicos, né, que são os medicamentos psiquiátricos, eles desregulam o nosso organismo. E isso para o autista, que já é um organismo sensível, isso gera mais comorbidades. Então, a pessoa, ela não está sofrendo necessariamente pelo autismo, ela pode ter uma comorbidade ali, uma depressão, ansiedade, alguma coisa assim, mas pela hipermedicalização, às vezes por considerar um diagnóstico equivocado, o próprio medicamento está gerando todo um desequilíbrio no organismo e que está gerando mais sintomas ainda. Gente, vira uma cagada, desculpa. Vira uma tragédia, assim, sabe? Não, e você vê que não sai do lugar, ok? Enfim. Então, o déficit de atenção, esquizofrenia e bipolaridade é muito comum, o toque também, né? Aí a pessoa fala, não, eu acho... A pessoa vai no psicólogo, neuropsicólogo, recebe diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, aí vai no psiquiatra, mas não é bipolaridade, mas, cara, vamos olhar o todo, né? Então, isso é um trabalho de encaixe, assim, e por isso, né, que eu falei na live passada, a importância dos profissionais começarem a se sensibilizar que existem adultos autistas não diagnosticados, né? Calma, uma chamada, a mamãe estava chamando, não sei se cortou, por aí. Mas voltamos. Ok, então, vamos lá. O que acontece? Aí, o que faz com que muitas dessas... vocês... Oi, Nancy, tudo bom? Pois é. A Deise, na live que eu fiz com a Deise, ela falou, né? Vai recebendo os diagnósticos picadinhos, né? Não, é déficit de atenção. Vamos trabalhar o déficit de atenção. Pô, mas não é só aquilo, né? E aí vamos investigar mais. Aí vai só a depressão, mas não é só a depressão. Então, uma coisa que não tá aqui nesse artigo e que recentemente, esse mês, saiu um artigo muito bacana falando sobre o burnout no autista, né? E que muitas vezes, olha só, gente, e que muitas vezes vai ser confundido com a depressão. Então, nesse artigo, eles falam que pela camuflagem, eles já mencionam, né? Porque agora isso já é considerado na literatura atual do estudo do autista adulto, a questão da camuflagem e as consequências disso, que a gente já falou, a ressaca social, né, o cansaço, o esgotamento que aquilo traz. E aí, imagina, você não sabe que você tem isso, né? Ou você até sabe também, pode saber que tem, mas você tem uma vida que te exige muito socialização, talvez pela sua questão profissional, ou talvez pelo estilo de família, da dinâmica familiar. E aí, esse artigo ele fala como é comum o quadro de burnout no autista em função da sobrecarga social. Olha que coisa incrível isso, né? E muitas vezes o burnout vai ser confundido com depressão. E aí você pega um organismo que não é depressão, o cérebro lá da criatura não tem uma disfunção na
na neuroquímica da depressão. Aí você dá medicamento para controlar uma neuroquímica que não está descontrolada. Vai acontecer o que com ela? Vai descontrolar. Muito bem. E aí, não era aquilo que estava acontecendo. A probabilidade daquilo ali ir cronificando e a pessoa não melhorar, eu vou pôr, Mari, né? Eu tenho colocado, viu? Tanto no Instagram quanto no YouTube, eu tenho colocado a referência dos artigos, tá certo? Então, e aí é engraçado, né? Interessante, porque eu vou estudando e aí eu vou identificando várias questões que eu vivenciei. Então, eu percebi que por um tempo na Marinha eu já estava num quadro de burnout. Mas é muito interessante isso também, porque o profissional da saúde ele não se percebe na questão da sua própria saúde mental, ok? É um processo de negação, sei lá. A gente não se percebe, nós não somos bons percebedores de nós mesmos, né? E aí, se é uma pessoa que tem um perfil mais combativo ou mais autossuficiente, a pessoa acha que ela vai ter que ir dando conta, e a coisa só vai se arrastando. Algumas pessoas têm um perfil, o que não é nem melhor nem pior, tá? Mas algumas pessoas não têm um perfil tão combativo e elas demonstram com mais facilidade. Talvez seja mais funcional ou não. Então eu me percebi, né? Lembrando dali, eu falei, caramba, por um bom tempo eu estive num quadro de burnout, que sim, com o tempo foi se transformando numa depressão. E aí me arrastei numa depressão de leve a moderada, não era só uma distimia, né? E eu sempre falei isso, olha como era meu pensamento, né? A minha crença, o meu mindset, que era, eu não tenho habilidade para ser uma pessoa depressiva. Esse era o meu pensamento. E mal sabia eu, né, que desde 2017 eu já vinha me arrastando numa depressão de leve. Em 2018 ela se transformou em algo mais moderado e se arrastou por bastante tempo. Explodiu aí no finalzinho de 2018, né? Na metade de 2018. Enfim, então essa coisa da saúde mental, ela é muito delicada para a gente pensar. Para fazer um diagnóstico, a gente tem que ver todo um contexto de vida, né? E aí tem algumas coisas que vão interferir diretamente na saúde mental do autista, ok? Que vem lá da infância, da adolescência, que a gente vai falar. Pensava também assim, quando descobri que estava numa depressão grave, isso. Então, olha só. Esse artigo, então, que eu tô falando aqui para vocês, né, que esse primer, ele traz uma informação, assim, ele desenha um quadro muito bacana, né? Ele não é um artigo para se aprofundar, ele traz tópicos, discutindo tópicos, e aí depois você aprofunda nesses tópicos. Então, eles falam assim, que muitas dessas comorbidades que a gente falou, depressão, ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade, tal, aqui não apareceu também o borderline, mas é muito comum também um diagnóstico equivocado de borderline para um autista, tá? Coisas que acontecem no nosso ambiente e que interferem na saúde mental do autista. Por que é importante a gente entender isso, tá? Muitas vezes o autista ele tem a qualidade de vida dele prejudicada não tanto pelo autismo em si, mas sim pelo um contexto social e pela saúde mental dele, ok? Tão ou mais, o autista ele tem uma como que fala? Uma predisposição maior, sim, para transtornos, né, para prejuízo da saúde mental. Mas olha só, exclusão social ou bullying, né? Isso vai contribuir ali na base do estresse pós-traumático, de ansiedade, de depressão. E o que acontece?
se a gente vê o perfil do autista, criança autista, né, ela não, muitas vezes ela não se comunica, ela não fala o que está acontecendo ali com ela. Não que ela não saiba, ela sabe que ela está sofrendo, mas ela não se comunica. Era o meu caso. Eu nunca sofri bullying, sempre tive medo, e por este medo eu criei um perfil combativo. Então as pessoas tinham medo de mim pela minha expressão, pela minha dureza, pela minha imponência da postura corporal. Então, mas algumas crianças são mais, que a gente chama mais... hoje, funções executivas está ótimo, né? Elas são mais passivas, mais passivas. Então, tá acontecendo bullying, ela não expressa, ninguém sabe o que está acontecendo ali com ela, né? Ela está sofrendo exclusão social e ela não sabe expressar ou entender tudo aquilo. O fato, olha só, o fato dela ter passado por aquilo, e pessoas neurotípicas ou que não são do espectro podem passar por isso também, e isso vai ser base para, pode gerar bases aí de aprendizado para ansiedade, para TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático ou depressão, né? Mas isso no autista aumenta a probabilidade de que isso aconteça, ok? Mas veja, não é o autismo que causou isso, mas um contexto social. Aí a gente não está falando da coisa interna, orgânica que é o autismo. A gente está falando do que a gente considera fenótipo, que é o ambiente interferindo nas características, ok? Então, é muito comum autistas terem vivências de traumas, e traumas não precisa ser grandes acontecimentos, como perda de alguém da família, né, que morreu, acidentes ou agressões, não precisa ser necessariamente isso. Mas vivências impactantes, para o autista é muito mais provável dele vivenciar várias coisas como algo impactante, pela sensibilidade dele, né? Então, eventos sociais, situações que envolvam cheiro, texturas, enfim, pela questão sensorial. Tudo pode ser vivenciado com muito trauma. A criança vai no primeiro aniversário, né? Tem uma priminha minha, e aí a gente não entendia isso, né? Mas no aniversário de 1 aninho dela, caramba, ela chorou tanto, sabe? Aquele barulhão e todo mundo batendo palma, e ninguém entendia porque que ela estava chorando, né? Enfim, hoje a gente entende, né? Eu tinha um olhar mais sério, mas sou um verdadeiro palhação. Né? As pessoas têm medo de mim. Foi uma barreira que eu criei para evitar nervosismo provocado pelos problemas. Eu também. Tá? E eu também tenho uma super pegada cômica, né? Eu dando aula é um barato. É quase que um stand-up comedy ali. Então, agora a gente está olhando então para as questões ambientais que contribuem para prejuízo da saúde mental no autista, mas que não são necessariamente causadas pelo autista, mas que aumenta a probabilidade no autista, não pelo autismo em si, mas como o comportamento se apresenta, né? A própria dificuldade de se expressar, por exemplo. Então aqui a gente tem a dificuldade de comunicação. Como a comunicação é reduzida, o autista ele não vai contar o que está acontecendo com ele e não vai pedir muita ajuda, né? Isso não é uma coisa característica minha, então eu desenvolvi um perfil que eu falei já para vocês, autossuficiente, ok? Mas não é todo autista que é assim. Muitos têm um perfil mais passivo e precisa de suporte, de apoio para resolver muitas coisas, ok? E aí, para a família também é difícil porque exige muita demanda, tá? Outra coisa que atrapalha no autismo, os próprios padrões de alimentação, né? A restrição alimentar vai gerar
essas questões de inflamação do organismo. Então, olha que interessante, eu não tinha a sensibilidade alimentar para ovo, leite e derivados do leite, né? Mas, como tudo na minha vida eu vou transformando, eu vou reduzindo e transformando em rotinas práticas, quando eu cheguei em Belém, eu aprendi a fazer tapioca. Aí eu tava na onda lá do glúten, sem glúten, parei de comer ovo, porque tava ovo não, pão. E aí virei fã da tapioca. E isso virou um ritual, café da manhã. Era tapioca com queijo derretido e ovo. E era isso, né? E era super fácil. Então, era o meu kit sobrevivência. A moça que me ajudava em casa, ela, às vezes ela ia no supermercado pra mim, ela falou, comprei seu kit sobrevivência. Porque não tinha nada na geladeira, eu não cozinho, sempre comia fora, almoçava na marinha ou almoçava fora. Então na minha casa só tinha lanche, né? Pra mim lanche era o suficiente, que era tapioca, queijo e ovo. Eu fazia contrabando de queijos e pão de queijos para Belém, né? Eu sempre paguei fortunas de excesso de bagagem, na época não tinha essa coisa que é hoje. Levava 5 kg de pão de queijo congelado, isso é o mineiro fora de casa, gente. E levava os queijos, queijo semi-curado, né? Cura, que a gente fala, para fazer pão de queijo, ou levava pão de queijo. E aí eu comi tanto só isso, e nos meus últimos anos lá, 2017 e 2018, a minha alimentação, eu já estava num quadro depressivo e vivenciando o mestrado, não dá tempo de sair de casa, não parar as coisas, tudo que eu comia era tapioca com queijo derretido e ovo. E isso era meu almoço, meu café da manhã, às vezes tarde, e meu lanche lá. E aí eu desenvolvi a sensibilidade ao ovo e as questões à lactose. Então, isso gerou, né, prejuízos cognitivos, porque eu entrei num quadro de anemia, não percebia que aquilo ali eu não sabia de sensibilidade alimentar, então meu organismo já estava muito fragilizado, e aí vinha a falta de ânimo, tapioca cerimonial, total. Vinha a falta de ânimo, a falta de força, de disposição e um esforço para viver, né? Que depois que eu saí do quadro depressivo, porque meu quadro depressivo foi pontual, o meu problema era a minha situação na Marinha, e depois, outro momento, eu falo sobre isso. Eu já não estava no quadro depressivo, mas continuava fazendo força. E aí foi onde eu fui chegando nessa questão da anemia, da falta de força, de sono atrapalhado, enfim. Isso me trouxe um prejuízo na minha qualidade de vida imenso, porque eu falava, caramba, não é possível. Eu não me sinto mais naquela condição, sabe, super querendo viver, a mente fluindo, criatividade, mas eu não tinha disposição orgânica para isso, ok? Outra coisa que eles colocam também como uma questão ambiental que pode trazer o prejuízo para a saúde mental do autista são as condições socioeconômicas, que muitas vezes a pessoa não vai ter acesso a, por exemplo, um trabalho com um psicólogo ou um psiquiatra, ok? E uma outra comorbidade, que é a disfunção executiva. Todo autista tem disfunção executiva? Não. Mas a probabilidade no autista é maior, ok? E a disfunção executiva, na verdade, né, a função executiva, sempre falo isso aqui, é uma habilidade muito, muito sensível do cérebro. Em qualquer transtorno, em qualquer situação assim de adoecimento, pode ser adoecimento orgânico que não tem a ver com saúde mental, a sua função executiva ela é prejudicada. Mas não significa que é um dano permanente, né? Peraí. Pois é, o gergelim. Então, Ramona, tem essas coisas também. O meu foi com
gergelim, a outra coisa, semente de linhaça. E aí eu adoro crocância. Transtorno sensorial, quer dizer, sensibilidade sensorial, porque não precisa ser um transtorno. Sensibilidade sensorial não é só para coisas negativas, desconfortáveis. A gente também tem a sensibilidade para conforto. Então, eu tenho muita satisfação, muito prazer em coisas crocantes. Daí, eu gosto muito de cupim, né? A carne, porque ela é meio fibrosa, palmito, champignon, enfim, tudo que é fibroso eu adoro. E sementinhas. Aí teve uma época que eu super invoquei com semente de girassol. Eu comprava a semente de girassol, dava uma torradinha nela e comia tipo pipoca, né? Era, enfim. Bom, onde nós estávamos? Deixa eu ver o tempo. Ai, gente, o tempo é implacável. Sim, então, vamos fazer um apanhado, assim. Então, quando a gente fala de saúde mental no autismo, a gente está olhando para toda uma história de vida, né? Eu também, e aí algumas pessoas aqui também já vivenciaram isso. Isso é clássico no consultório também, são os traumas. Todos nós temos registros de traumas, trauminhas, traumas grandes, né? Então, pela questão sensorial, é muito provável que a criança vivenciou desconfortos muito intensos e teve um aprendizado naquele determinado contexto de uma forma muito desconfortável. E que aquilo pode ter ficado com um registro, esse desconforto intenso, ficou com um registro de trauma, né? Quando você vai trabalhar isso no consultório, e uma das abordagens que eu utilizo são terapias processuais, né, de processamento de traumas, processamento de memórias, muitas crises que o autista tem, muitas vezes ele está tendo uma crise de ansiedade em função do trauma e não do autismo, ok? E não em função da condição autismo. Então, a gente precisa entender isso porque o trabalho psicológico vai ser muito importante nisso. Eu me submeto a terapias de processamento de traumas, que foi a que mais funcionou para mim, porque ela não é verbal. Porque o trauma, ele está registrado na nossa memória emocional, que é corporal. As emoções a gente sente no corpo, né? Quem ainda não saca muito disso, vai lá numa live antiga que eu fiz e procura regulação emocional, tá? Então, se eu vivi na minha infância uma situação de exposição e que aquilo me gerou um desconforto imenso, num momento da minha vida que eu não tinha capacidade intelectual de processar um ambiente, entender que aquilo não era um risco, mas eu fiquei com esse registro de tensão extrema, a vida passa, mas um dia eu estou numa situação que tem um gatilho que acessa as minhas memórias corporais lá daquela situação de infância. E ali, sem saber por que, o meu organismo entra em mecanismo de luta e fuga, né, com os sintomas de ansiedade. Coração dispara, excesso de tensão, uma apreensão, com aquela sensação que alguma coisa muito ruim vai acontecer. A minha psicóloga só justifica isso quando eu tentava falar de autismo com ela. Ela logo me interrompia e falava, mas você já sofreu muitos traumas a vida toda. Eu ficava irritada. Sim, porque assim, uma coisa não exclui a outra, né? Existe sim diagnóstico diferencial. Acho que um dos primeiros vídeos que eu coloquei no Instagram do Espectrando, eu falo sobre isso. Um diagnóstico diferencial entre trauma e autismo, né? Quanto mais é muito difícil esse diagnóstico diferencial,
Porque o que vai diferenciar, olha só, o que vai diferenciar vai ser a questão orgânica, ok? E é aí que a gente entende que o autismo realmente é uma questão orgânica. No TEPT, né, no estresse pós-traumático, ou quanto mais cedo foi o trauma, né, na primeira infância, de bebê, primeira infância, enfim, quanto mais cedo é o trauma e quanto pior é o trauma, né, essa criança já vai crescendo com prejuízos no desenvolvimento, desenvolvimento cerebral, ok? Então, prejuízos de déficit de disfunção executiva, de transtorno sensorial. Por quê? A criança, o bebezinho, ele ainda não tem registro de memória, ok? Ele não vai lembrar da cena, mas ele tem registro corporal, memória corporal, de sensações, de alerta, porque desde muito cedo o corpo está respondendo sensorialmente ao ambiente. E isso pode ser desde a gestação. Alguns traumas, eles aconteceram na gestação, ok? E aí os registros do impacto do trauma, ele vai formando, ele vai interferir na formação das sinapses, da estruturação do sistema nervoso, né? E quando adulto você acessa essas memórias de trauma, acessa, não lembrando da coisa em si, mas vem a sensação no corpo. E, nossa, são terapias muito interessantes, né? Eu já falei isso aqui, recentemente eu me submeti, né, à técnica, e veio uma memória corporal de questões sensoriais. Aí o meu cérebro, hoje adulto, conseguiu associar, né, pelo conhecimento que eu tenho, que aquilo que eu vivenciei, aquele desconforto todo que veio no meu corpo, era lá de bebê. A sensação do cobertor enrolado, a sensação do banho, da água. Então imagina, os meus registros de desconforto corporal são desde bebê, de não estar bem no próprio corpo, né? E eu sempre falei isso, cara, tem hora que eu quero fugir de mim, entende? Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito boa, hoje eu tenho uma saúde mental que precisa ser cuidada o tempo inteiro, né? Eu tenho esses recursos, né? Eu tenho os picos, mas autorregulo, e é isso que eu ensino para as pessoas. Mas assim, por muito tempo na minha vida, a minha sensação foi de não me sentir confortável no meu próprio corpo, porque é muito desconforto. A vida inteira foi registro de desconforto e que nunca foi verbalizado, né? Porque eu achava que todo mundo sentia isso. A minha só cogitou a hipótese de autismo 10 anos depois, ao me ver convulsionar na frente dela, depois de um desabafo, fobia social. Até então a culpa era dos traumas. Isso é muito comum. Por quê? Porque faz parte desse fenótipo do autismo, né? A gente tem mais predisposição para vivenciar as primeiras experiências da vida de uma forma muito impactante. E como nossa educação não é voltada para regulação emocional, e tem a galera que está aprendendo aí sobre regulação emocional, né? Consciência emocional, o adulto não consegue ajudar a criança a processar aquilo ali no momento que o desconforto acontece, né? Qual seria a melhor abordagem terapêutica para trabalhar os traumas no autista? Qual a linha do psicólogo? Sim, então são as terapias processuais, tá? O MDR, o Brain Spotting, que aí é uma derivação, é uma evolução evolução sim, né? Derivação do EMDR. EMDR é uma sigla de Eye Movement, né? A terapia pelo movimento dos olhos. Que aí são dos estímulos bilaterais, que pode ser visual, pode ser auditivo ou tátil. Então, vocês, se entrarem e buscarem, né, terapeuta MDR, vocês vão ter um mapa de profissionais no Brasil, do Brain Spotting também, e também a abordagem integrada da mente, do Diogo Lara.
ok? Eu sempre falo dele aqui. O Diogo Lara tem aquele aplicativo Símbolo, que eu também sempre falo aqui, que é uma excelente ferramenta, um kit de ferramentas de regulação emocional, e lá tem técnicas de estímulos bilaterais. Infelizmente, os profissionais da psicologia e da psiquiatria ainda não estão preparados para o diagnóstico de autismo, sobretudo de adultos. Isso é muito verdade, né, Elianar? Muito verdade. Gente, e eu não culpo ninguém. A gente tem que ter noção, assim, eu sempre falo isso, né? A gente quer ser aceito, compreendido, acolhido, né? A gente também tem que entender isso. Essa coisa do autismo em adulto, dessa sensibilidade, desse olhar, é muito atual. É muito atual. Você pegar os artigos, em 2014 tinha um. Aí tinha. Lá mais para trás tinha outro. Aí de 2014, 2016 começou um boom. Acho que um dos primeiros de camuflagem de 2014. Agora, todo dia sai um artigo novo sobre adulto. Autismo em adulto. É tudo muito novo, tá? O que me fere em relação aos profissionais é os profissionais não terem, no mínimo, a abertura, né? Antes de eu me identificar no espectro e não ter esse olhar apurado assim, um paciente chegou e mencionou, olha, ele chegou, né, falando, eu quero investigar isso, eu acho que eu estou no espectro, um amigo foi diagnosticado e eu me identifico muito com as características dele. E a princípio, né, não tinha cara de autista, né? Eu falei, estranho, mas vamos ver. Mas não falei para ele que não parecia. Eu achei curioso, porque eu sou curiosa. Eu falei, alguma coisa chamou a atenção desse cara que tá falando isso. E aí eu fui futricar em tudo, né? Todas as ferramentas que tinha à minha disposição eu fui utilizar. E aí, olha que interessante, essa história foi muito incrível. Porque aí, logo depois eu me identifiquei. E aí, enquanto eu avaliava ele, a gente ia descobrindo junto. E aí eu compartilhava com ele, olha, eu percebi isso, eu tenho descoberto isso, eu estou estudando isso a meu respeito. Foi um trabalho muito bonito, né, que a gente fez junto, assim. As alergias podem estar relacionadas ao desconforto? Podem. As alergias são comorbidades, tá, da sensibilidade orgânica do autismo. Então, é dessa questão inflamatória. Gente, a Elianar, o autismo na ponta dos pés, Elianar, manda um oi aí pra galera ir lá no seu YouTube e assistir a live sua com o Dr. Marcelo, que ele fala sobre essas alergias, né? Fala sobre essas questões. Então, outra que também fala muito é a doutora... esqueci, gente. Aquela que tá morando fora. Eu tava vendo o vídeo dela agorinha. Manda um oi aí pra galera, Elianar. Para as pessoas ir lá no seu YouTube assistir com a entrevista com o Dr. Marcelo Bonanza, é isso? Que aí vocês vão ver muito essas questões das alergias, tá? Dermatites, rinites, inflamações, enfim, tudo. Isso tem a ver muito com a questão orgânica, alimentar, inflamações do autismo, tá? Ele fala das neuroinflamações. Foi uma das minhas grandes descobertas sobre o meu quadro. O foco é muito na criança, quase ganhei. Muito bom. Eu teria adorado ganhar um pirulito, né? Vai dar um para criança. Você me dá um também? Porque o meu ser, a minha criança interior, ela não é interior, ela é totalmente externa. Meu neurolocal, minha comorbidade é epilepsia. Disse que é modinha. Então, o clandestino. O que acontece? A epilepsia ela vai ser agravada, né, que também é uma comorbidade, é muito comum no autismo, mas ela vai ser... vai acontecer mais em função dessas questões inflamatórias também, tá? E uma boa
técnica para se trabalhar e regular isso daí é o neurofeedback. Também estou devendo uma live para falar de neurofeedback, que é uma outra técnica que eu trabalho. Eu vou apresentar a Catarina para vocês, gente. Peraí, deixa eu pegar a aula. A Catarina, ela me ajuda a estudar neurofeedback, as regiões cerebrais e as suas funções. Essa é a Catarina. Lá no consultório eu tenho outra, né? Mas vamos lá. Depois eu faço uma live. Quero fazer uma live só falando sobre os benefícios do neurofeedback para o autista. Tem um colega que trabalha, mas é mais criança. Eu vou convidar ele para a gente fazer uma live junto, né? Igual a enxaqueca, né? Comorbidade da sensibilidade. Sim, Sharon. Ai, opa, apertei alguma coisa aqui. Isso, meu canal é igual aqui. O autismo... Gente, segue lá, ó, o autismo na ponta dos pés. Para vocês verem, a Elianar fez um projeto super bacana, que foi uma semana de Bonanza, isso, Marcelo Bonanza. Foi uma semana de live à meia-noite. Muito legal, eu participei numa delas. Tá lá a nossa live também, né, Elianar? Que foi sobre regulação emocional. Ok, vamos ver o horário. Já vai acabar nosso horário, gente. Teve alguma pergunta que eu não respondi? Tá. Bom, se eu não respondi, tinha alguém lá pra cima tinha perguntado, né? Ok, eu tinha tanto... Minha mãe falava que eu nasci triste, que nunca sorria. Quando adulto pensava que eu sempre tive depressão, só que não. Eu só não entendi o mundo ao redor. Sim, Sharon, isso é muito interessante. Muitas vezes a pessoa parece depressiva porque ela tem aquela indisposição que tem a ver com as inflamações. Quando a gente está com o organismo inflamado, gente, a gente não funciona. Tá? Tem a astenia, falta de força, falta de iniciativa, parece preguiça, as dificuldades cognitivas pioram. Nossa, o meu mestrado foi muito difícil, porque eu estava no auge dessas inflamações todas. Se não, o neuro tinha uma coisa que segurou as pontas ali. As terapias de processamento também, para regular um pouquinho, foi bem difícil. Mas é isso mesmo, Sharon. Muitas vezes a pessoa parece depressiva, ela vai fechar critério para depressão, porque o comportamento mostra isso, mas fisiologicamente ela não está no quadro depressivo. E aí, um questionamento, né? Assim, muitos profissionais da psiquiatria não pedem exames. Às vezes um exame clínico básico, né, de um hemograma, alguma coisa do tipo, que você vai ver lá as anemias, as faltas de vitamina, enfim. O neurofeedback é uma ferramenta muito interessante quando o paciente chega, porque a gente faz um mapeamento cerebral com base nas frequências cerebrais e você vê como que aquele cérebro ali está funcionando, né? Se está ativado ou se está desativado, enfim. Então isso dá um norte interessante para o profissional olhar para o paciente, né? Esse paciente que chegou, antes de eu me identificar no espectro, que falou que estava no espectro, eu falei, bom, vamos investigar. Antes de eu fazer a avaliação neuropsicológica dele, eu fiz o mapeamento do neurofeedback, a gente começou as estimulações, e depois que eu fiz a avaliação neuropsicológica, aí a gente consegue correlacionar que determinadas regiões do cérebro estão funcionando daquele jeito e que corresponde àquele comportamento cognitivo que ele está tendo. E me chamou muita atenção, porque ele tinha um padrão de funcionamento cerebral que é muito característico no autista, que é de aumento de ondas lentas, né? Que muitas vezes vai ter a ver com as dissociações. Já fiz uma live sobre dissociação, né? Com as desconexões. Então, a gente fica em alfa, né? Não é nem em alfa, é em teta. A gente está em outra dimensão. Bom, gente, hoje eu vou encerrar por aqui mesmo, tá
certo, o neurofeedback deveria ser obrigatório. Vou fazer, você trabalha com Dear Floor Time. Não conheço, Mona, mas vou printar aqui para ver do que se trata depois. Vai acabar, gente. Eu volto só para responder da